Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, igreja. Estamos felizes com Cristo nessa noite? Amém. Muito felizes estamos porque até aqui nos ajudou o Senhor e continuará nos ajudando. Eu estou achando vocês muito confortáveis aí sentadinhos. Vamos ficar de pé? Quero que você abra comigo a sua Bíblia em Zacarias capítulo 10. Zacarias capítulo 4, versículo 10. Abra comigo a sua Bíblia, porque este texto é o texto referência para a nossa meditação hoje, nesta noite. E eu creio pela fé que o Espírito Santo, mais uma vez, através da palavra, estará restaurando, estará curando, estará operando milagres em nossas vidas, através desta palavra que é viva, poderosa, extraordinária, e Deus vela pela palavra, pela palavra. Veja o que diz esse texto: não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar e ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Apenas este versículo aí, e eu quero pensar um pouquinho com você antes de pedir para que você tome o seu lugar. Aqui tem um segredo tão extraordinário para a nossa vida, para o nosso contexto, que é tão real e tão contemporâneo, que vale a pena pensarmos sobre ele. Por exemplo, na correria do dia a dia, se o irmão puder abaixar o microfone um pouquinho. Na correria do dia a dia, nós temos uma tendência muito forte em desprezar aquilo que é simples, aquilo que é pequeno, aquilo que é singelo. E principalmente nos nossos projetos cotidianos, principalmente nas nossas lutas cotidianas, nos nossos desafios. A maioria de nós, neste mundo contemporâneo, optamos por desprezar os pequenos inícios, os pequenos começos. Mas ali naquele versículo apresenta também uma característica de envolvimento. Quando se fala do prumo, está falando de envolvimento, de obra, de trabalho, de constante luta, de constante reestruturação. E acima deste prumo, que faz pensar na nossa luta diária, na nossa reconstrução diária, espiritual, física, emocional, sentimental, matrimonial, financeira, que é uma constante reconstrução, que é este prumo, nos mostra também a mão do Todo-Poderoso, usando ali Zorobabel, mas no nosso caso, a mão do Todo-Poderoso, os 7 olhos de Deus, a perfeição de Deus, trabalhando no nosso background, na nossa estrutura. Ou seja, o servo de Deus precisa sim atentar aos pequenos detalhes e precisa continuar lutando. Por quê? Porque a mão de Deus está por trás de tudo isto, te fortalecendo, te orientando, te ajudando e dando a nós este motivo para continuarmos a labuta do dia a dia. Então, é neste texto que eu quero lançar âncora nesta noite e pensar com você. Tome os seus lugares. Este texto refere também à reconstrução dos muros e refere também ao chamado, ao desafio que Esdras e Neemias receberam da parte de Deus, mas principalmente Esdras. Esdras foi encorajado por Deus para atentar aos pequenos detalhes e não desprezar as coisas simples. Quando ele recebe a notícia de que Jerusalém estava totalmente destruída, os muros estavam derribados, ele se atenta àqueles detalhes e atende o chamado de Deus. E então ele é desafiado a uma grande e extraordinária obra de reconstrução.
E nós, meus irmãos, como igreja, como servos de Deus, como homens e mulheres comprados, remidos e lavados com o sangue de Jesus, nós recebemos estes desafios de forma cotidiana. Esdras observou que na cidade santa, no lugar de adoração, os muros estavam derribados, os muros estavam quebrados, caídos, destruídos. E muro fala de segurança. Muro para as cidades do Oriente representava exatamente segurança. E quantas vezes nós deixamos de olhar para os pequenos detalhes da nossa vida e os muros vão sendo derribados e de repente nós já estamos em total insegurança, em total desconforto. Mas Esdras, direcionado por Deus, voltou para aquele lugar para reconstruir os muros, trazer de volta a segurança. Mas naquele lugar também as portas da cidade estavam totalmente queimadas, destruídas. E as portas da cidade naquele contexto significava não apenas entrada e saída, mas significava o lugar de justiça. Ali nas portas da cidade, os sacerdotes, os anciões, os homens da lei se reuniam para trazer justiça. Quantas vezes as portas da nossa vida espiritual são queimadas e já não há mais justiça, já não há mais justiça, já não há mais retidão, já não há mais conselho, e aí nós entramos em total confusão. Esdras foi desafiado a reconstruir os muros, a cidade, as portas daquele espaço em tempo recorde. E ele construiu, juntamente com toda a sua equipe, com todos os envolvidos, em 52 semanas, uma obra que deveria levar 52 meses. Deus esteve com ele, porque ele se propôs a reconstruir aquele lugar de adoração. Mas naquele desafio, houve 3 situações, que são situações que servem para nós hoje, para mantermos o lugar de adoração, a casa viva, a pedra que somos nós, o povo, a igreja santa do Senhor, que somos nós somos condicionados, somos chamados, assim como Esdras foi chamado e desafiado, a repensarmos este lugar de adoração sobre 3 perspectivas, para que haja sucesso, para que haja de fato solidificação, para que tenhamos uma vida cristã sólida. É necessário continuarmos trabalhando sobre a ótica de Deus, sobre o cuidado de Deus, sobre o zelo do Espírito Santo, sobre o poder da palavra. E por isso eu quero pensar com você que não existe outro caminho para reconstruirmos a não sermos pensarmos e não desprezarmos os pequenos motivos, as pequenas situações, aquilo que muitas vezes tenta nos tirar da presença de Deus em tempos difíceis, em tempo que os muros estão caídos, que as portas estão queimadas e que parece que tudo é confusão. E a primeira situação inconfundível, que eu e você jamais devemos desprezar é a fé. A fé é um presente sobrenatural do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, que Ele coloca em nossos corações para que possamos não apenas usar, mas praticar, viver, para que possamos obedecer, para que possamos, de forma especial, exercitarmos uma vida cristã de fé. Viver em fé, viver pela fé, experimentar a fé, entender que a fé é uma ferramenta do Todo-Poderoso e a Bíblia menciona esta ferramenta de forma tão
tão extraordinária, por mais de 1125 vezes você irá encontrar na Bíblia o termo fé. E destas 1125 vezes, 81 citações sobre a fé fala de prática, de obediência, de vivência, de movimento, de envolvimento. Em outras palavras, na luta do dia a dia, na sua labuta diária, como servo de Deus, comprado, remido, que tem a marca do sangue de Jesus Cristo, a fé é envolvimento, é prática, é obediência. A fé é viver intensamente Cristo em nossos corações. E por esta razão, você não pode desprezar a fé em hipótese nenhuma. Pastor, mas eu tenho pouca fé. Eu sou uma pessoa que quase não tenho fé. E é por esta razão que Jesus nos abre de forma clara a possibilidade de pedir a Ele que Ele possa o quê? Aumentar a nossa fé. A fé, ela é um símbolo de um grão de mostarda, que cresce, que desenvolve, que se transforma em árvore frondosa. A fé não é apresentada como uma semente de abacate, uma semente de jaca ou uma semente um pouco maior, mas a fé é colocada como um grão de mostarda, simbolizando exatamente o pequeno detalhe, a pequena semelhança que você não pode desprezar para ter sucesso na vida cristã. Nós precisamos entender que esta fé vem de Deus para os nossos corações e ela prospera, prospera e prospera à medida que você se envolve. Por isso, meus irmãos, Igreja do Senhor, não existe outra saída, e isto é literal, a não ser viver pela fé. Hebreus deixa isto muito claro. O escritor de Hebreus deixa isto muito claro. É impossível, não existe outro caminho, não existe uma outra possibilidade, não existe um atalho, não existe um meio termo de agradar ao Senhor a não ser viver pela fé. É o seu levantar, é o seu despertar, é o seu trabalho, é o seu projeto de vida, é o seu matrimônio, é a sua vida financeira, é a sua casa, são os seus negócios, é o seu dia a dia que precisa ser fincado, precisa ser estabelecido, precisa ser colocado nessa situação que é viver pela fé. Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. E aí nós temos fé natural, que é normal, e nós precisamos desta fé natural para vivermos o dia a dia. Nós temos a fé condicional, que é aquela fé quando nós olhamos alguns resultados e ela se manifesta e nós nos animamos e seguimos um pouquinho adiante. Nós temos também a fé racional. A fé racional é exatamente aquela fé quando Jesus Cristo disse àqueles que estavam ali no túmulo de Lázaro, tirai a pedra. Ou seja, houve uma situação racional, tire a pedra para que o milagre aconteça. É normal nós vivermos esta fé natural, a fé condicional, a fé racional, mas o Espírito Santo de Deus tem algo extraordinário para nós, para que as nossas muralhas e as nossas portas e a nossa vida seja restabelecida num prazo recorde. Nós somos chamados a viver a fé sobrenatural, e aí Jesus Cristo nos chama e nos alerta e diz, olha, se você quer, se você escolhe viver a fé sobrenatural, você irá ver a minha glória. E o termo ver aqui não é ver apenas com os seus olhos físicos ou os olhos espirituais, mas é experimentar a glória de Deus. Veja comigo aí Mateus 21, 21. Veja o que diz este versículo, Mateus 21, 21. Vamos acompanhar ali para que nós possamos viver esta fé sobrenatural. Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que fiz com esta figueira, e poderão fazer o quê? Muito mais.
muito além. Por quê? Porque a fé sobrenatural, ela abre espaço para você dizer para um monte se mover e ele irá se mover. A fé parece um pequeno detalhe que às vezes você e eu desprezamos. Assim como este texto de Zacarias nos orienta para não desprezarmos os pequenos motivos, nesta noite o desafio é: não despreze a fé que há em você. Não despreze, não dê ouvidos a Satanás dizendo que você não tem fé, porque você dando ouvido a Satanás dizendo que você não tem fé, você não experimentará a fé sobrenatural que o Senhor tem reservado para você. Mas vamos olhar isso pela prática. Ora, nós temos aqui várias situações de prática. Se você olhar aqui esta taça, é uma prática de fé. Alguém em sã consciência escreve em um papel, acreditando e crendo em um milagre impossível, escreve em um papel, traz crendo que este milagre acontecerá e de fato acontecerá. E Satanás não pode roubar isso de você. E é este ato de fé em fé que a glória de Deus se manifesta através das nossas vidas. Em outras palavras, continue orando, continue intercedendo, continue colocando diante do Senhor, continue dizendo: Senhor, talvez eu não tenha fé, mas em nome de Jesus eu ministro o milagre. Continue experimentando o sobrenatural de Deus e então as portas serão erguidas, as muralhas serão erguidas novamente e você experimentará a glória de Deus. Mas valorize a fé que está em você. Valorize como um tesouro precioso. Nós poderíamos mencionar vários exemplos. Abraão é o exemplo clássico. Abraão recebeu o desafio de Deus de deixar a sua parentela e Abraão não questionou para onde iria, o que iria fazer, mas Abraão entendeu que aquele chamado envolvia movimento, envolvia rotina, envolvia relacionamento com o próprio Deus. Veja o caso de Moisés. Moisés, da mesma forma, recebera o chamado de Deus com apenas um cajado na mão, apenas um pedaço de madeira. Moisés recebera o chamado do improvável, de tirar um povo de um lugar que era improvável, impossível que aquilo acontecesse, mas Moisés optou por olhar o que é invisível. E segue os exemplos: Moisés, Josué, Davi, Salomão, os profetas maiores, profetas menores, os discípulos e a igreja batista que somos nós que experimentamos uma vida de fé. Viva a fé, viva pela fé. E isto te leva para um outro nível de vida cristã. E aí parece um pouco inovador, mas não é inovador este outro nível, porque quando nós vivemos uma vida de fé, uma vida dependente de Deus, dependente do sobrenatural, nós passamos a viver uma vida com um foco determinado. Nós passamos a ter claro na nossa mente onde estamos e onde iremos chegar. Porque quando você vive pela fé, o seu foco é diferente. As suas intenções, elas são condensadas em algo que dá resultado. E é aqui que eu lamento, porque infelizmente muitos de nós, servos de Deus, vivemos uma completa confusão e vivemos sob a mão desta confusão contemporânea, e aí nós perdemos noite de sonos, nós perdemos muitas vezes energia, gastamos tempo desnecessário, porque queremos fazer tudo ao mesmo tempo e achamos que temos que fazer tudo ao mesmo tempo e perdemos o foco. Como servos de Deus,
como pessoas escolhidas, como pessoas chamadas, como pessoas que têm um ministério, têm um propósito, têm uma chamada. E hoje nós conversamos com alguns servos de Deus que já não sabem mais o propósito dele dentro do projeto de Deus. Perdeu totalmente o foco. Preocupa com as contas que tem que pagar, preocupa com as dívidas, preocupa com o trabalho, preocupa com aquilo que é rotina, que é exagero, preocupa com o que não consegue fazer mais do que aquilo que é possível realizar. Então, veja só, quando nós temos fé, automaticamente nós sabemos onde estamos e sabemos para onde iremos. E isto nos dá uma segurança extraordinária de termos e mantermos o foco naquilo que é essencial. O que é essencial para você? Onde está o seu coração? Onde está a sua mente? Ali estará o seu tesouro. Aonde você gasta tempo, aonde você gasta energia, aonde você gasta força, ali está o teu tesouro. E é isso que Jesus Cristo fala. E quando nós mantemos este foco, nós estabelecemos metas, nós conhecemos os nossos limites e aprendemos a dizer não para aquilo que é desnecessário. Quando nós estabelecemos e vivemos pela fé no foco daquilo que o Senhor quer conosco, nós sabemos exatamente onde gastamos o nosso tempo. Se passássemos aqui hoje um scanner, o Espírito Santo de Deus passando o scanner na igreja, e em você que está aí em casa nos acompanhando, qual seria o resultado de onde você gasta o seu tempo para reconstruir a sua vida, para reconstruir o lugar de adoração? Você gasta o seu tempo de que forma? É muito ativismo, muita rede social, muito trabalho, pouca oração, pouca Bíblia, pouca comunhão, pouca congregação, congrega pouco. Quando se mantém o foco, você sabe exatamente o que você está fazendo e a qualidade do seu tempo, ele é extraordinário, porque você tem certeza absoluta de que Deus está com você neste projeto de vida. Isaías 26:3 diz assim: a mente está focada em ti, ou seja, nós temos que entender que a nossa mente tem um propósito e nós precisamos centralizar as nossas vontades de acordo com o Senhor, Deus Todo-Poderoso, porque isto nos traz paz e segurança. E aí você consegue dormir tranquilo, você consegue entender a paz que excede todo entendimento na sua vida. E esta imagem que está aqui, desta águia, não foi colocada aí sem propósito, sem um foco. Obviamente você sabe que a águia é uma das aves representativas de foco. A águia tem alguns detalhes que não dá para discutirmos esta noite, mas uma das situações que me chama a atenção nesta ave é que quando vem a tempestade, ela não entra em pânico. Ela não sai correndo. Ela não desce para o chão e vai se esconder em um buraco, como muitos de nós fazemos. Mas ela mantém o foco. A tempestade vem de forma avassaladora, de forma terrível, de forma até sobrenatural, e ela então propõe atravessar aquela tempestade e ir para um lugar onde há calmaria. Outra situação que nós ouvimos aqui recentemente de um dos pregadores: você jamais irá comer um espetinho de águia. Jamais. Pode comer um espetinho de galinha, de coração de galinha, mas de coração de águia jamais. Porque existe foco. E os que buscam o Senhor renovarão as suas forças e voarão como a galinha? Não. Voarão como a águia, foco, paz no coração, tranquilidade. Não vou exagerar nas minhas tarefas, vou sobre a direção de Deus, estarei dizendo não àquilo que é desnecessário. O Senhor irá me ajudar a priorizar o que é urgente, o que é importante, o que é necessário. Olhamos aí o Salmo 25:15. Os meus olhos estarão focados continuamente no Senhor. Meus irmãos,
Pare de manter o seu foco, a sua força, aquilo que é tão especial que o Senhor colocou em você, no que é desnecessário, mas foque no Senhor, veja o que o Senhor quer para você, coloque o seu coração aqui nesta palavra. Se o Senhor está te orientando pela palavra, siga a palavra, porque Ele responsabilizará pela paz que excede todo entendimento. Veja o que diz aí, Eclesiastes 6:9. Melhor é o foco dos olhos do que vaguear da cobiça. Isto é real para nós hoje. É muito real. Nós, de certa forma, cobiçamos o que está no mundo, que é passageiro. Mas o Senhor nos orienta que nós precisamos manter o nosso olhar para Ele. Temos que pagar os nossos boletos? Temos que cumprir os nossos compromissos? Temos que ser sinceros na planilha financeira? Precisamos planejar antes de construir, é isso que a Bíblia nos orienta, mas infelizmente muitas vezes nós saímos de foco e aí vamos para uma tendência financeira tão desastrosa que nós não conseguimos mais retroagir e aí passamos a ser escravo da dívida, escravo da desorganização, escravo do ativismo e perdemos aquilo que é importante, conforme Mateus 6:21, porque onde estiver o vosso tesouro, que esse tesouro dá também para você condicionar o foco, onde estiver o seu pensamento, o seu foco, a sua força, os seus objetivos, ali estará, obviamente ali estará o vosso coração. Mateus 6:33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E nosso Deus não é Deus de confusão. Quando Deus chamou Moisés para uma missão. Uma missão. Não chamou Moisés para duas missões. Quando Deus chama Josué para uma missão. Quando Deus chama antes de Abraão, antes de Moisés, antes de Josué, quando Deus chama Noé para construir uma arca. Quando Deus chama você, Ele chama você para um propósito. Um único propósito. As demais situações, elas fazem parte do nosso cotidiano, mas o nosso propósito maior é fixar os olhos daquilo que vale a pena. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Portanto, não se atenha às confusões, não se atenha àquilo que é passageiro, não se atenha àquilo que está tomando o lugar do Todo-Poderoso na sua vida. Mude o foco para o Senhor Deus e olhe para o que Ele tem para você. Isso é viver pela fé. Isso é viver em fé gloriosa. Isto é viver em fé sobrenatural. É você depender de Deus. Dizer: Senhor, talvez está muito confuso a minha mente, talvez não estou conseguindo entender agora, eu não consigo dormir bem, eu estou muito preocupado com o meu filho, com a minha filha, com a minha esposa, preocupado com os meus negócios, preocupado com os meus investimentos, preocupado com o que vai acontecer amanhã e eu nem sei se estarei vivo amanhã. Esta é uma realidade que nós, os servos de Deus, enfrentamos. Mas nesta noite, eu tenho certeza absoluta que se houver exageros da sua parte, nesta noite, o Espírito Santo de Deus irá trazer o equilíbrio para esta questão tão sensível, mas que você não pode desprezar. Onde você está colocando o seu coração? Onde você está colocando o seu coração? É nas preocupações exageradas ou é na providência divina? É na água que vai sair da rocha, quando não há possibilidade nenhuma de sair água da rocha, ou na sede que está te avassalando? Onde você está colocando o seu pensamento? É na impossibilidade de não ter um milagre e continuar com esta enfermidade, ou aguardar em Deus Todo-Poderoso que pode e faz milagres? Você precisa manter este foco.
Que a minha vida tem uma marca, que a sua vida tem uma marca. Você tem um dono, você tem um provedor, você tem um cuidador, você tem alguém que tem zelo por você, você tem alguém que tem ciúme de você, você tem alguém que sabe absolutamente tudo a seu respeito. E quando você entende isto, quando você vive neste nível, meu irmão, 30 segundos é pouco para você deitar e dormir. E nós precisamos desta paz que excede todo o entendimento. Mas para que esta paz que excede todo o entendimento reine em nossos corações, precisamos olhar para Ele. Olhar para Ele. E na construção dos muros, na reconstrução em que Esdras e Neemias receberam o desafio, também eles experimentaram algo extraordinário. E que eu quero que você experimente nesta noite em nome de Jesus, que é exatamente partilhar a força. Compartilhe a força do Senhor que há em você. Veja, por exemplo, Josué. Todos nós conhecemos esta passagem linda, maravilhosa, que o Senhor Deus chega para Josué e fala: Josué, esforça-te, tem bom ânimo. Josué, seja forte, seja corajoso. Mas antes que Deus falasse a Josué, Deus também falou ao povo que saíra do Egito: vocês precisam ser fortes, vocês precisam ter bom ânimo, vocês precisam ser corajosos. Isso está em Deuteronômio capítulo 31:6, quando Deus diz: olha, não tenha medo, não fique apavorado por causa deles, pois o Senhor, seu Deus, está com vocês. Ele nunca deixará, nunca abandonará. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, é a força que move vocês. E aí, não cabe a nós, como servos de Deus, vivermos em desânimo. Não posso, não tenho condições, isto não é para mim. Pode ser que você não pode, mas o Deus Todo-Poderoso que te chamou, te lavou, te remiu, te colocou uma marca, te deu um nome especial, Ele pode, Ele te encoraja e Ele te fortalece. Satanás irá tentar de todas as formas tirar a sua força, Satanás irá tentar de todas as formas mostrar a sua fraqueza, mas você pode, em nome de Jesus, olhar para a cruz do Calvário e dizer: Ele é a minha força e por isso eu seguirei adiante. Forte, 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 forte em Cristo Jesus. Gideão, a maioria de nós conhecemos a história de Gideão. Gideão estava... Eu estou preparando uma mensagem sobre Gideão já faz uns 2 meses. E Gideão, me desculpe a palavra, mas Gideão era inconstante. Gideão tem algumas características que não vale a pena nós olharmos agora. Gideão era meio 2 caras. Gideão tinha muitos erros. Mas mesmo nesta condição, ou condições, Deus chega para ele, o anjo do Senhor, que ali provavelmente é o próprio Jesus Cristo, chega para ele e diz: Gideão, o Senhor é contigo, você é varão valoroso, você tem força, eu estarei com você, ser forte, ser corajoso, tem um plano para você, tem um projeto para você. E é nesta característica que nós devemos lançar âncora quando nós dizemos compartilhando força. Ou seja, temos os nossos defeitos, temos as nossas dificuldades, mas mesmo assim a misericórdia do Senhor continua estabelecendo a força dos céus, a força do Deus Todo-Poderoso em nosso coração, e continua nos motivando, nos orientando e nos mostrando que Ele é a nossa força. E você não pode dar ouvidos a Satanás, porque Satanás, ele é o pai da mentira, ele é o mentiroso. Mas eu e você precisamos olhar para o Senhor. Isaías 40,
versículo 29. Este texto eu quero encerrar com este texto e quero que você entenda que fé, foco e força são características do servo de Deus. Nosso Deus não é Deus de confusão. Nosso Deus não quer que a sua mente seja uma mente confusa. Nosso Deus não quer que você seja uma pessoa sem fé. Ao contrário, você já tem a fé que Ele gratuitamente depositou no seu coração. Pode deixar o texto lá na tela. Entenda isto, viva isto. Veja o que diz esse texto. Quem é que dá força aos cansados? Quem é que dá vigor aos fracos? Ele é o único. É Ele que tem poder para dar força aos fracos. É Ele que tem poder para tirar você dessa confusão mental, desta confusão que você está emaranhado. É Ele que quer tirar você, é Ele que quer te fortalecer. Diga ao fraco, forte sou. No dia da angústia, não se entregue à angústia, mas diz: Senhor, estou com dificuldade, mas o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza. Portanto, nesta noite, eu quero convidar você para ficar de pé. Enquanto o pastor Hamilton se aproxima, eu quero dizer a você: não despreze os pequenos motivos. Não despreze. Talvez você não tenha fé o suficiente. Peça a Deus fé. Senhor, aumenta a minha fé. Sabe aquela palavra que o filho, aliás, acho que Jairo, disse para o Senhor: Senhor, eu acredito que foi Jairo, disse: Senhor, eu não tenho fé, aumenta a minha fé, eu preciso que a minha fé seja aumentada. Você não tem desculpa, irmão, você tem uma porta aberta para clamar, para que o Senhor aumente a sua fé. E hoje, se você está olhando por 200 direções, lembre-se que só existe um caminho, uma direção, uma verdade. Só existe um propósito de Deus para a sua vida. As demais situações são acréscimos. E seja fortalecido nesta noite, em nome do Senhor. Receba do Senhor esta palavra e mude o contexto da sua vida, em nome de Jesus.